Boa noite, doutor. Como vai, Eugênio? Gostaria de ver o cardápio? Não precisa. O que você recomenda hoje? Confiança se conquista com o tempo. Sercontel, há 30 anos, um modelo para o Brasil. Eugênio, esqueci a carteira. Tudo bem, doutor Roberto. Outro dia o senhor paga. Boa tarde. Ao vivo para você, a partir de agora, o programa que traz somente novidades, informação e utilidade pública. Senador Álvaro Dias, um dos destaques do programa. Ana Paula Rosa, fotógrafa que faz uma seleção de fotos, tanto individuais como familiares, e que mostra para você no programa de hoje. Sandra, artista plástica, ela vai estar pintando durante o programa todo um modelo que vai ser surpresa para você daqui a pouquinho. E na nossa cozinha internacional, hoje os pratos brasileiros. Hoje um filé ao molho de tomate a pomodoro. O pediatra, Dr. Álvaro de Oliveira, mostra o seu hobby de quituteiro. Tudo isso e muito mais está começando agora. Volto já já. Mafalda Mulher. Oferecimento. Banestado, mudando e para melhor. Copacol, o frango que ninguém resiste. E Ultragás, você precisa dessa segurança. A gente abre o programa mostrando como é que é feita uma produção fotográfica. Ana Paula Rosa é a expert no assunto. E a nossa equipe do programa não perdeu um lance sequer, até para mostrar a versatilidade da nossa querida amiga Ana Paula Rosa. Vejamos aquilo que o Amaury conseguiu captar através da câmera. There's love.
Essa é a Ana Paula Rosa. Ana Paula, que lindo, que maravilhoso, hein? A família é muito bonita. É. Vamos saber qual é a opinião do senador Álvaro Dias. Gostei. Agora, a família também ajuda, tem que ajudar, não é? Porque, afinal, o fotógrafo não pode fazer milagre, né? Não, mas eu acho que o ser humano, como eu falo, sempre é Mafalda, né? O ser humano, boca, nariz, é muito bonito. E com a produçãozinha que ajuda, né? E pegando também, que facilita uma família bonita, fica muito... É verdade. Senador Álvaro Dias, que tal umas fotos com a nossa expert Ana Paula Rosa? Pois é, Fotos vamos. de família, né? Hein? Quem sabe, né? Na Quem sabe primeira não, vamos deixar marcado oportunidade, isso já. Então, combinar, né? Beto, Ok. podemos deixar agendado? Podemos sim, Olha. o dia que vier com a família para Londrina. Com certeza. O Será um umas prazer fotos muito aí. grande, O Beto claro. Scarpa fica responsabilizado de entrar em contato com a Ana Paula o dia que você estiver aqui com a Débora Tá e os certo. filhos, entendeu? Tem um galã lá em casa de 11 anos. É. E fazer, né? Essa foto de família, né? É verdade. Já pensou? Nosso pé vermelho aqui, né? Pois é. Então, de Londrina, né? Aham. Assim, o dia que ele for o presidente da República, Ana Paula, Já pensou? sabe, você vai ter o prazer de falar, este homem eu fotografei a família toda. É uma pessoa importante, Nos né? bons tempos. Mas ele já é uma pessoa importante, realmente. Né, no Nosso cenário. eterno governador. Nosso eterno governador. No nosso cenário é uma pessoa que já faz muito, né? Muito obrigado. Como? Bom, Ana Paula, da série de fotos, claro que nós não vamos poder mostrar tudo, a gente documentou isso, filmando até. Parabéns à edição aí do Serginho, né? Ficou lindo. Nota 10, né? Você gostou? É demais, Gostou? demais. As imagens do Amaury ficaram ótimas, mas eu tenho algumas fotos para mostrar e eu gostaria até de, ao mostrar, que você desse a conotação de como você deixa a pessoa totalmente à vontade. É, porque na realidade, eu brinco muito, você sempre, né, a gente fotografa, e eu brinco muito, e tem aquela coisa de você ir desenvolvendo essa coisa, tanto da pessoa rir, quando nessa outra que traz um pouco, que vocês já estavam mais sérias, né, tudo isso ser direcionado para o fotógrafo, um cabelo que sai meio fora do lugar, que está por rosto da pessoa que está atrás, né, então tudo isso é visto realmente pelo fotógrafo, né? E na verdade a produção quem faz é você, né? Por que você gosta de fazer a produção? Eu gosto porque existe uma intimidade muito grande na hora de fotografar. Tem que existir essa intimidade, senão eu não consigo isso, ó. Você na anterior que todas as duas estavam rindo e agora que elas estão mais sérias, né? Isso, essa intimidade, eu consegui essa coisa da pessoa realmente ser um artista, né? Séria, brava, rindo, o rosto mais tranquilo, tudo isso eu consigo realmente com essa intimidade que eu consigo maquiando, porque são 40 minutos o mínimo a maquiagem, né? E quanto tempo demora no estúdio para fazer uma série de fotos como essas que a gente fez? Umas 4 horas e pouquinho. Depende muito dessa tranquilidade que a pessoa tem depois, né? Porque ela não pode passar nada de muito... Caras e bocas não existe. É você rindo, séria. Não existe essa coisa de você ficar muito tensa, não pode, né? Tem que ser uma coisa tranquila realmente, né? O que mais te empolga numa sessão fotográfica? Eu acho que tudo. Tudo. A maquiagem em si, que a pessoa chega meio cansadinha, igual você tava,
dali a pouco você estava rindo, né? Então, é uma energia que a pessoa me dá realmente. Quando ela começa a fotografar, eu acho isso muito gostoso e o fato dela se ver depois e gostar do material, né? E você joga posições totalmente diferenciadas para que a pessoa sinta-se bem? Ah, sim. A questão, eu faço muito a pessoa junto uma com a outra exatamente para perder esse medo, né, que a pessoa tem às vezes de luz. Eu sempre junto as pessoas para tirar essa coisa do chegadinho junto, já fica mais tranquila. Você só trabalha com programação agendada? Ah, sim, tem que ser, né? Mesmo para facilitar, como é um tempo longo, para facilitar também a vida das pessoas, né, e o horário delas. E essa técnica que você usa? É muita luz. Eu adoro. Você sabe que eu não conheço alguém que faça e tenha desenvolvido ainda isso. Mas eu gosto de muita luz. Eu fazia, como eu te digo, eu fazia aquarela, né? E a aquarela você tinha que ter um traço muito definido antes de terminar a tela. Então eu desenvolvi uma coisa meio traço, uma coisa fininha que eu sempre gostei, mas era longa. Terminar a tela de aquarela para mim era um sacrifício. Era uma semana, um mês, começava, parava e a foto já sai com mais rapidez. Eu gosto dessa rapidez. Senador Álvaro Dias, você percebe que ela tira todas as imperfeições? Você viu como fica tudo lisinho, bonitinho? É uma maravilha. Percebeu, né? É exatamente porque ela trabalha com a maquiagem e sabe explorar muito bem o que as pessoas têm de bonito, né? Mas ela deixa a gente muito à vontade mesmo. Senador Álvaro Dias, nosso eterno governador do estado do Paraná, existem projetos? Novos projetos? Assim, nesse início de trabalho, né? Aliás, é bom dizer até que eu vi um Senado diferente daquele que eu conhecia antes, né? Um Senado mais atuante, um pouco em função da TV Senado, que coloca à luz o que ocorre no Legislativo, né? É claro que os senadores se sentem fiscalizados pelos seus próprios eleitores, embora a TV Senado seja uma TV fechada, há um público no país todo que acompanha as atividades do Senado. E de outro lado, porque há essa pressão da sociedade. É claro que nós vamos evoluindo democraticamente, a conscientização política da população vai se tornando mais efetiva e os que representam o povo se sentem mais fiscalizados e exigidos, né? Nesse início de trabalho, nós apresentamos 2 projetos que eu considero da maior importância. Um deles que pretende beneficiar estudantes, trabalhadores. Você sabe, Mafalda, que todos sabem, né, que hoje uma mensalidade numa universidade privada custa o olho da cara. E muitos jovens estão impedidos de estudar porque não conseguem pagar mensalidades. A maioria. Exatamente. Eu consultei a Associação das Universidades Privadas do Brasil e a inadimplência em algumas regiões do país chega a 50%. Em algumas regiões. De 30% a 35% é a média. E a evasão também, estudantes que deixam de estudar porque não conseguem pagar a mensalidade, vai de 30% a 45%. E é claro que eu considero a educação a responsabilidade número 1 de qualquer governo, né? O Estado brasileiro só pode ser considerado um Estado competente quando ele oferecer oportunidades de estudar, de aprender, de se formar, de se qualificar profissionalmente. Não é? Principalmente agora que o emprego é uma coisa muito difícil, há uma competição, o mundo está se tornando cada vez mais competitivo, não é? Dificultando cada vez mais. Exato. Né? O emprego, o salário é algo hoje resultante de uma luta das pessoas. Veja, em São Paulo, o desemprego está chegando a 20% na região metropolitana de São Paulo. Só em Curitiba são 180 mil desempregados. Só na cidade de Curitiba. É só em Curitiba. Então, é claro que a qualificação profissional no Brasil, como nós temos poucas escolas técnicas de grau médio, de segundo grau, a qualificação profissional acaba ficando para a universidade, né? Então, eu apresentei esse projeto que permite ao trabalhador ou ao seu dependente
usar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Ai, para que pagar ótimo. mensalidades nas universidades. E eu pedi urgência, eu já coletei as assinaturas, conforme o regimento exige do Senado, para que não se gere uma falsa expectativa, esse projeto não fique sendo noticiado durante muito tempo, gerando uma expectativa e depois frustrando. Então, nós queremos uma decisão rápida, queremos a aprovação do projeto rapidamente. Ou aprovação ou não. Espero que seja aprovado, porque certamente milhares de jovens serão beneficiados. A universidade pública é uma exceção. Eu tive a honra, eu digo sempre, a emoção mesmo, né, de como governador, decretar a gratuidade de ensino nas universidades estaduais. Já foram mais de 10 anos, com milhares de jovens que se formaram graças a esse benefício. Mas é uma exceção à regra. A maioria está impedida de estudar exatamente porque não tem recursos suficientes para pagar. Me fala uma coisa, e os gastos excessivos do governo? Exatamente. Que tudo, olha, época, período, eles tentam tapar o sol com a peneira, chama atenção para aqui, para colar, entendeu? Até para que a população se dissipe daquilo que realmente está sendo desviado, os gastos excessivos. Eu acho que este é um dos grandes males, né, do Brasil. A crise explosiva, esta crise que explode aí nas costas do povo brasileiro, tem uma causa central. É claro que são várias as razões, mas a razão fundamental da crise, a meu ver, é a dívida pública. Esta dívida incontida, né, em função da irresponsabilidade de muitos governantes, nas prefeituras municipais, nos governos estaduais e também no governo federal. Poucos atuam de forma a estabelecer o equilíbrio financeiro dos entes públicos que governam, não é? Poucos adotam programas de controle dos gastos públicos e muitos exageram, extrapolam dos limites do bom senso, por exemplo, com orçamentos que se tornam verdadeira ficção. Eu vou tentar explicar aqui de forma didática, não é? O governador, ele elabora um orçamento que é uma ficção, por quê? Porque ele prevê uma receita, uma arrecadação que não vai se realizar. Então vamos exemplificar. A receita do ano de 98 foi de 3 bilhões de reais. Aí o governo prepara um orçamento prevendo uma receita para 99 de 9 bilhões de reais. É evidente que esta receita, esta arrecadação, não se realizará. Mas com a previsão da receita, o governo pode tomar empréstimos. Ele cria uma moeda própria e realiza operações de crédito com base numa receita que não se realizará. Portanto, ele toma um empréstimo, exato, ele toma um empréstimo e não paga o empréstimo porque não pode pagar. Empurra. O seu sucessor também tenta empurrar. E isto é uma bola de neve. A dívida explode e arrebenta nos ombros da população. Então, o que quer o nosso projeto? Nosso projeto quer punir, quer acabar com essa impunidade que permite esta farra de uma gastança abusiva. É uma irresponsabilidade que não tem sido freada pela legislação. O nosso projeto foi apresentado há 20 dias ou pouco mais e agora o governo também encaminhou o seu, que é o projeto de responsabilidade fiscal. Com esse projeto, o governante que não estabeleceu equilíbrio financeiro dentro dos prazos da lei, ele será punido, inclusive, com perda de mandato. Já há um relator para o projeto na Comissão de Justiça, que é o senador José Fogassi. Eu espero que ele possa realmente ser aprovado esse projeto, porque sem esse freio, nós não vamos chegar a uma organização da economia do Brasil. Porque essa monumental dívida interna do Brasil impede que as taxas de juros sejam reduzidas. O cidadão às vezes não percebe bem. Por que as taxas de juros são elevadas? Porque o presidente da República gosta disso? Não. Ele é obrigado, às vezes, a permitir a prática de taxas de juros elevadas para conseguir rolar essa imensa dívida. Porque senão não há capital para a rolagem desta dívida. E é evidente que se nós não contivermos este apetite
esta ambição por empréstimos, esta gastança, Essa compulsão. esta farra Não é? de gastos, não é? Nós não vamos ter redução de taxas de juros, e com taxas de juros elevadas nós não teremos crescimento econômico, e sem crescimento econômico não teremos a geração de empregos. Alex, tem café damasco pra gente? Tem. Você vai levar café damasco pra Ok. casa, pra Curitiba. Você tá indo pra Curitiba hoje? Vou para Curitiba, Então tá, vai levar um kit. Ana Paula também. Muito obrigado. Vamos tomar um café damasco, que é uma qualidade indiscutível. Aliás, café do nosso Paraná, né, senador? Eu sinto lá no Senado, por exemplo, o café é péssimo. Eu vou sugerir que eles levem o café damasco para lá. Mas, eles levam hambúrguer de frango Copacol com receituário. Copacol também, paranaense. Senador Álvaro Dias quis cappuccino? Legal. Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é bom. Só pra gente concluir, eu não posso deixar de perguntar pra você. CPI dos bancos, e essa farra, como é que tá? Se bem, a CPI veio num momento difícil para o país, quando todo o governo e a sociedade preocupada com esta crise brutal, né, que provocou um grande impacto e, naturalmente, derrubou a credibilidade do governo. O governo caiu violentamente, o presidente chegou a ser rejeitado aí, em pesquisa recente, por 82% da população. E muitos imaginavam que esta CPI colocaria lenha na fogueira, provocaria, a do judiciário especialmente, provocaria conflito entre poderes, né? E isso comprometeria o trabalho do governo pela recuperação econômica do Brasil. E nós estamos verificando que isso já é coisa do passado, que nós temos instituições sólidas, o país está amadurecido politicamente e ele suporta uma investigação dessa natureza. Necessária, investigação necessária. Porque é evidente, todos nós sabemos que abusaram, que houve desonestidade, que houve corrupção, que alguns poucos ganharam muito em detrimento do interesse econômico do país. O país perdeu muito com esta desvalorização do real. Informações privilegiadas foram fornecidas por funcionários, por diretores, por burocratas do Banco Central. E o país sofreu com isso. Eu quero dizer o seguinte, Mafalda, o político sempre leva a culpa por tudo que ocorre, né? O político é corrupto. Essa é lamentavelmente... É a conceituação É a que se conceituação. tem. É verdade. Exatamente. E a generalização. Eu brinco às vezes dizendo o seguinte, que na lavoura da política existe também trigo, não é só joio, não. Então é preciso saber distinguir bem, até para valorizar os honestos e estimular para que possam manter uma postura ética no trato da coisa pública. Agora, eu quero chamar a atenção do seguinte, da população. CPI dos bancos e CPI do judiciário. Até agora, nenhum político foi apontado como envolvido. Burocratas do Banco Central, já aí ex-presidente do Tribunal do Trabalho em São Paulo, etc. É bom dizer isto porque a corrupção não está só entre os políticos, está entre os burocratas, está no Poder Judiciário. Está disseminada. Em todos os setores, lamentavelmente, da sociedade. É preciso dizer que existe trigo e existe joio, né, em todas as lavouras do país. O importante é que essa CPI chegue a conclusões, aponte responsáveis e que a punição rigorosa possa se dar como exemplo, para evitar que a impunidade proporcione esta farra de corrupção que empobrece o país. Tá certo. Sem dúvida empobrece o país. Alguns se enriquecem, mas o país fica mais pobre. Então a CPI tem que ter resultados. Ela não pode ser como outras CPIs que significaram apenas um momento de estrelismo para algumas pessoas. Se perderam E ao no final as conclusões não foram suficientes para se estabelecer punição. É preciso ter endereço certo, né? Qual é o endereço da CPI? O endereço é punir responsáveis pelo abuso, né, que ocorreu. Olha, a Sandra, ela é uma artista plástica e ela vai ficar pintando durante o programa todo
o modelo e manequim Adriano, ela tem um trabalho diferenciado. Nós estamos dando aí um take, daqui a pouquinho eu volto depois do intervalo, depois eu bato um papinho com a Sandra e você vai conhecê-la de perto. Ela está pintando um modelo vivo. Obrigada, senador Álvaro Dias. Obrigada, Ana Paula Rosa. Obrigado. Obrigada, hein? Obrigado.